Boa noite. Boa noite. Os Estados Unidos reduzem o alcance do tarifaço contra o Brasil. Quase 700 produtos não vão ser taxados em 50%. Aviões e suco de laranja escapam. Mas as exportações de café e de carne continuam ameaçadas. O início da cobrança foi transferido para quarta da semana que vem. Donald Trump volta a atacar Alexandre de Moraes. O ministro do STF responsável por ações contra Jair Bolsonaro e Big Techs americanas é alvo de uma lei concebida originalmente para punir ditadores. O Supremo declara que o julgamento de um atentado à nossa democracia é de competência exclusiva da Justiça brasileira. O Banco Central mantém a Selic em 15% ao ano. Um terremoto de magnitude 8,8 deixa 20 países em alerta. A seleção brasileira feminina de futebol se classifica para a final da Copa América. O Jornal Nacional começa agora. O presidente americano Donald Trump repetiu com o Brasil o roteiro que se habituou a seguir nas relações internacionais de comércio. Ele anunciou um aumento brutal de tarifas, estabeleceu uma data para aplicar os percentuais novos, ameaçou tomar medidas punitivas adicionais e 35 horas antes do juízo final tarifário, esticou o prazo em mais 5 dias e abriu quase 700 exceções na lista de produtos brasileiros que vão ser taxados em 50%. O presidente americano assinou e divulgou o decreto que formaliza o tarifaço. O documento explica que o governo americano vai impor tarifas de 40% e que elas vão se somar às de 10% em vigor desde abril. Essa taxa total de 50% não vai mais entrar em vigor em 1º de agosto. O decreto prorroga o prazo desta sexta-feira para daqui a uma semana, 6 de agosto. Os produtos que embarcaram até essa data e que estejam na etapa final de transporte não vão ser submetidos à nova tarifa, mesmo que cheguem aos Estados Unidos depois do prazo. O decreto apresenta uma lista com quase 700 itens que ficarão isentos da tarifa total de 50%, mas seguirão taxados com a alíquota menor, de 10%. Entre eles, produtos críticos para os exportadores brasileiros e empresas americanas, como derivados de petróleo, gás natural e carvão, também de ferro, aço, alumínio e cobre, celulose, suco e polpa de laranja, fertilizantes e aviões civis e componentes. Mas o documento deixa de fora da isenção produtos como o café e a carne bovina, que também estão entre as principais importações que os Estados Unidos compram do Brasil. No decreto assinado na Casa Branca, Donald Trump recorre à Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, a mesma que ele já tinha acionado em abril, quando anunciou sobretaxas para as importações do Brasil e de todos os outros países. Trump legou no decreto de hoje que ações do governo do Brasil ameaçam a economia, a política externa e até a segurança nacional dos Estados Unidos. O presidente americano voltou a relacionar o tarifaço à ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Trump também citou o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e repetiu que autoridades brasileiras tentam forçar plataformas online dos Estados Unidos a censurar usuários. No passado, Moraes ordenou o bloqueio de contas nas redes sociais que atacaram as instituições e incitaram um golpe de Estado. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, estava em Nova York para uma conferência da ONU. Hoje veio a Washington e se reuniu com o secretário de Estado, Marco Rubio, para discutir o tarifaço. Enfatizei que é inaceitável e descabida a ingerência na soberania nacional no que diz respeito a decisões do Poder Judiciário do Brasil, inclusive a condução do processo judicial no qual é réu o ex-presidente Bolsonaro. Afirmei que o Poder Judiciário é independente no Brasil, tanto como aqui, e que não se curvará a pressões externas.
Antes do anúncio desse esticamento do prazo e das exceções para sobretaxa, os senadores brasileiros que estiveram nos Estados Unidos para tentar abrir um canal de negociação manifestaram outra preocupação. Eles temem possíveis sanções americanas porque o Brasil mantém laços comerciais com a Rússia. Foi esse o motivo alegado hoje pelo governo Trump ao anunciar tarifas de 25% e também o que chamou de penalidade adicional para produtos importados da Índia. O presidente americano não esclareceu que penalidade é essa. Depois do anúncio do governo americano, o presidente Lula convocou uma reunião para avaliar as consequências concretas desse recuo de Donald Trump. Na prática, a tarifa de 50% ainda vai atingir mais da metade do valor das exportações para os Estados Unidos. A Câmara Americana de Comércio para o Brasil fez um cálculo do impacto da nova decisão de Donald Trump. A lista de exceções atinge 694 produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos. Segundo a Anshan, num comércio de 42 bilhões de dólares, no ano passado, as exceções somaram 18 bilhões, 43% do total. Em nota, a entidade manifestou preocupação. Disse que ainda há um impacto expressivo sobre setores da economia brasileira e que divergências comerciais devem ser tratadas por meio de diálogo construtivo em alto nível. Entidades brasileiras que representam as diversas empresas que exportam para os Estados Unidos defenderam a continuidade do diálogo com o governo americano, mesmo diante do recuo de hoje. As empresas que não foram penalizadas com tarifaço de 50% também mantêm a esperança de fechar um acordo comercial melhor. O setor de aviação, por exemplo, não era taxado até abril deste ano, quando Trump impôs uma tarifa de 10%. Hoje, em nota, a Embraer disse que a decisão do governo americano de excluir aeronaves civis e seus componentes da tarifa adicional de 40% confirma o impacto positivo e a importância estratégica das atividades da empresa para as economias brasileira e norte-americana, que vai continuar defendendo firmemente o retorno à regra de tarifa zero para a indústria aeroespacial global e que apoia o diálogo contínuo entre os governos brasileiro e norte-americano. Já os setores que não escaparam do tarifaço esperam reverter a taxa nos próximos 6 dias, quando as tarifas de 50% começarão a ser aplicadas. O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil manifestou que seguirá em tratativas com seus pares dos Estados Unidos, com o intuito de que o produto passe a integrar a lista de exceções elaborada pelo governo americano. O presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes disse que o tarifaço pode gerar um impacto de $1 bilhão, 5 bilhões e meio de reais na exportação para os Estados Unidos. Os Estados Unidos são o nosso segundo maior mercado, um mercado importante para a carne bovina brasileira. E nós estamos muito preocupados com essa situação. Essa taxação inviabiliza a exportação de carne bovina para os Estados Unidos. Continuamos acreditando que o governo brasileiro está se esforçando para fazer as negociações, mas as alternativas são distribuir isso ao redor do mundo. Pouco depois do anúncio das medidas, o presidente Lula convocou uma reunião de emergência com os ministros do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, da Fazenda, da Casa Civil e de Relações Institucionais, além do advogado-geral da União e o secretário de Comunicação. A principal preocupação do encontro foi avaliar com precisão o impacto das medidas anunciadas por Trump sobre as empresas brasileiras e listar as medidas que podem ser adotadas imediatamente pelo governo. A Bolsa de Valores brasileira operava em baixa, mas passou a subir com a lista de exceções ao tarifaço e fechou em alta de 0,95%. A cotação do dólar comercial subiu para R$ 5,59. O Comitê de Política Monetária do Banco Central interrompeu o ciclo de altas da taxa básica de juros e manteve a Selic em 15% ao ano. A decisão foi unânime. O Copom afirmou que o ambiente externo está mais adverso por causa das políticas comerciais e fiscais dos Estados Unidos e que a inflação continua acima da meta. O comitê sinalizou também que a Selic deve permanecer no nível atual por um período prolongado e que, se necessário,
pode voltar a subir os juros. A seguir, Donald Trump ataca Alexandre de Moraes com uma lei concebida originalmente para punir ditadores. A deputada licenciada Carla Zambelli vai passar por uma audiência de custódia na Itália. Ela foi detida ontem, depois de 2 meses foragida. Carla Zambelli estava morando com o pai neste condomínio a 20 quilômetros do centro de Roma. A visita de parentes teria ajudado a revelar o seu esconderijo. A Carla Zambelli... O deputado italiano Angelo Bonelli, do Partido Europa Verde, diz ter sido responsável por passar à polícia o endereço. Ele vinha cobrando no parlamento mais empenho do governo nas buscas por Zambelli. A polícia recebeu a informação do endereço do deputado Bonelli, se encaminhou ao local e a encontrou no local. E ela foi presa, não é, nesse momento, então não se trata de falar em entregar-se à polícia. Em maio, o Supremo Tribunal Federal condenou Zambelli a 10 anos de prisão por invasão do sistema do Conselho de Justiça e inserção de informações falsas. Pouco depois, a deputada fugiu para a Itália. Zambelli tem dupla cidadania. Carla Zambelli está detida aqui no presídio feminino de Rebibbia, a meia hora do centro de Roma. Ela foi trazida ontem à noite e hoje cedo se encontrou com o seu advogado. A audiência de Zambelli com a justiça italiana foi marcada para sexta-feira. Então se saberá se ela vai continuar presa aqui, em casa, ou se vai usar a tornozeleira. O governo brasileiro já pediu que Zambelli seja mandada de volta ao Brasil. Os 2 países têm um acordo de extradição. Um terremoto intenso provocou alertas de tsunami hoje em vários países, da Rússia até o Chile. Era por volta das 11h30 da manhã, hora local, quando tudo começou a tremer. Casas, escritórios... O topo desta igreja. Nesse centro cirúrgico, os médicos e enfermeiros tiveram que agir rápido para segurar o paciente e os instrumentos. Esse foi o 6º terremoto mais forte já registrado na história do planeta. Prédios ficaram danificados e algumas pessoas se feriram. Ninguém morreu. O terremoto foi de magnitude 8,8. O epicentro foi a cerca de 60 quilômetros da costa da Rússia, no leste do país, próximo ao Japão. A costa do Pacífico da Rússia faz parte do Círculo de Fogo do Pacífico. É a maior zona sísmica do mundo, com pelo menos 400 vulcões ativos. 9 em cada 10 tremores do mundo são nessa região. A Rússia registrou tsunamis e o mar inundou cidades costeiras. Mais de 20 países e todos os estados da costa oeste americana receberam alertas de tsunami. As ondas de tsunami podem viajar a uma velocidade de até 800 km por hora e cruzar o oceano em menos de um dia. No Japão, quem estava próximo ao mar teve que se deslocar para as zonas mais altas ou procurar abrigo no topo de prédios. A usina nuclear de Fukushima foi esvaziada às pressas. Em 2011, um terremoto de magnitude parecida matou 15 mil pessoas no Japão e provocou um desastre radioativo. O de hoje foi mais profundo, por isso o deslocamento de água foi menor. David Snyder é coordenador de alerta de tsunami no Centro de Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. Ele afirmou que cada terremoto e cada tsunami são diferentes. As consequências dependem de muitos fatores, como a quantidade de terra que se moveu, qual foi a direção da energia gerada, o tipo de topografia e se a maré estava alta. No Havaí, as ondas chegaram a quase 2 metros acima do normal. Quem vive em prédio foi orientado a se abrigar no 4º andar ou acima. Praias também foram esvaziadas nos Estados Unidos, no México e até no Chile. Ao longo do dia, o alerta de tsunami foi suspenso para quase todas as regiões.
Vamos saber como fica o tempo amanhã? Jaqueline, boa noite. Boa noite, Ana Luísa, Bonner, e boa noite para você. O frio vai continuar amanhã cedo em Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre e São Paulo, com mínimas de 4 a 8 graus. Em Belo Horizonte, 9, no Rio, 10. Se essa temperatura se confirmar, será a mais baixa do ano na capital fluminense. As máximas não devem subir tanto, vão variar de 17 a 23 graus. A alta pressão responsável por trazer o frio já começa a se distanciar. Amanhã estará no oceano. Mesmo assim, o ar frio e seco será suficiente para formar geada do norte gaúcho ao sul paulista. Por exemplo, em São Joaquim, em Santa Catarina. E no sul de Minas, também na Serra da Mantiqueira, em São Paulo, como em Campos do Jordão. No centro-norte do país, a tarde será de sol e com altas temperaturas em Porto Velho, Palmas, Teresina, Campo Grande, máximas de 35, 34, 30 graus. O tempo vai ficar firme em quase todas as regiões e com chance da umidade do ar cair bastante, principalmente nessa área central. Pode chover do Acre, cruzando parte do norte e nas faixas norte e leste do Nordeste até a Bahia. Capitais com maior risco de chuva: Belém e Macapá, com 30 milímetros para um dia é muita chuva. E em Fortaleza e Maceió chove um pouco menos, máximas de 27 e 29, além de 30 graus. No litoral do Sudeste e do Sul não tem previsão de chuva, mas permanece o alerta da Marinha para ressaca, com ondas de até 3,5 metros na costa do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de São Paulo e do Rio de Janeiro. Ana Luísa, Bonner. Jaqueline, Brasil, muito obrigado. Até amanhã. A seleção brasileira masculina venceu a China e está na semifinal da Liga das Nações de Vôlei. O Brasil perdeu o primeiro set, mas reagiu e fechou a partida em 3-1 na casa do adversário. A equipe do técnico Bernardinho aguarda o vencedor de Japão e Polônia, que jogam amanhã. A semifinal vai ser no sábado. A seleção feminina de futebol se classificou para a final da Copa América. Um grupo em perfeita sintonia. Foi nesse clima que a seleção feminina goleou o Uruguai pela semifinal da Copa América. Amanda Gutierrez abriu o caminho de cabeça. A Gil aproveitou a sobra para fazer o segundo do Brasil. Marta fez 3-0 batendo pênalti. As uruguaias descontaram no erro da Isa Haas, que marcou contra. O quarto gol do Brasil saiu na pancada da Amanda Gutierrez cobrando falta. Segundo gol dela no jogo, artilheira da seleção na competição com 5. A novata Dudinha fechou a conta, 5-1. E eu digo a elas, cara, vocês olham pra mim e se sentem motivadas, eu muito mais motivada ainda. O Brasil está crescendo na Copa América. Diante das uruguaias, fez a melhor partida até aqui em Quito. Com a vitória, garantiu vaga não só na 10ª final em 10 edições do torneio, mas também nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028. E é isso, a gente agora vai aproveitar esse momento, comemorar a nossa classificação para os Jogos Olímpicos em 28, que era uma obrigação. No meu partido de amanhã, preparar muito a equipe para disputar essa final e merecer ser campeão. O final é mais uma vez a Colômbia. As duas equipes decidiram a última Copa América em 2022, vencida pelo Brasil. Na edição atual, se enfrentaram na fase de grupos e empataram por 0-0. A gente é uma grande potência aqui na América Latina e a Colômbia está vindo com tudo também. Então a gente tem que estar muito concentrada porque vai ser um grande jogo. A Globo vai transmitir a final da Copa América Feminina entre Brasil e Colômbia no sábado, às 18h, hora de Brasília. E hoje, depois de Vale Tudo, tem oitavas de final da Copa do Brasil masculina ao vivo. A seguir, as reações dos 3 poderes à sanção de Donald Trump contra Alexandre de Moraes. O governo americano anunciou sanções financeiras contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e usou uma lei que originalmente
tinha sido concebida para punir ditadores. Um advogado russo morreu na cadeia, logo depois de revelar um esquema de corrupção de autoridades de Moscou. O nome dele era Sergei Magnitsky. Em 2012, o governo americano passou uma lei para punir os responsáveis pela morte dele. Em 2016, a Lei Magnitsky virou uma arma americana para punir violações dos direitos humanos e corrupção pelo mundo. Esse documento de 3.054 páginas é uma lista dos alvos pelo mundo da Lei Magnitsky. Entre os nomes, aliados do ditador Nicolás Maduro na Venezuela, Bashar al-Assad, que comandou a Síria com mão de ferro, e organizações terroristas como a Al-Qaeda. No começo da tarde de hoje, o governo americano anunciou o nome do primeiro brasileiro na lista. O Gabinete de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos está sancionando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, voltou a fazer acusações contra Moraes. Usou expressões como caça às bruxas e fez críticas à ação penal contra Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Na sequência, o documento explica quais são as sanções a Moraes. Todos os bens e participações em bens de Moraes que estejam nos Estados Unidos ou em posse ou controle de americanos ficam bloqueados. Moraes também não poderá fazer qualquer transação com empresas ou bancos americanos. O professor de Direito da Universidade de Columbia, Scott Anderson, afirma que qualquer instituição financeira americana que autorizar Moraes a usar seus serviços pode ser penalizada civil ou criminalmente nos Estados Unidos. E por isso, ele deve perder acesso aos principais cartões de crédito porque eles têm bandeira americana. Segundo o professor, o alcance das sanções não é totalmente claro, o que já provocou uma série de contestações na justiça. Bancos brasileiros que tenham acordo com instituições americanas, por exemplo, também poderão bloquear Moraes por receio de sanções. Moraes também fica proibido de entrar em território americano. Mas na prática, essa proibição já está valendo desde 2018, quando o secretário de Estado americano revogou os vistos do ministro e dos parentes dele. O secretário de Estado americano Marco Rubio também comentou a decisão de hoje e afirmou que Moraes está sofrendo sanções por graves violações de direitos humanos e que está sendo designado de acordo com a Ordem Executiva 13818, que se baseia e implementa a Lei Global Magnitsky de responsabilização pelos direitos humanos. Não há gradação nas sanções. As mesmas sofridas por Alexandre de Moraes foram aplicadas a grandes ditadores. Para o professor, a punição a Moraes é bizarra, porque ele não está envolvido em um regime que abuse dos direitos humanos, como o Irã. Ele diz que isso pode acabar minando a credibilidade e a força das sanções. O professor afirma que Moraes pode recorrer à justiça americana. O investidor britânico William Browder foi responsável pela campanha para que o Congresso americano aprovasse a Lei Magnitsky. Hoje, ele criticou o uso das sanções contra Alexandre de Moraes. Passei anos lutando pela aprovação da Lei Magnitsky para acabar com a impunidade contra violadores grandes dos direitos humanos e cleptocratas, pessoas que usam o poder para roubar o povo. Pelo que sei, o juiz brasileiro Moraes não se enquadra em nenhuma dessas categorias. O Supremo Tribunal Federal, que está em recesso desde o começo de julho, já informou que Alexandre de Moraes não tem nem nunca teve bens, dinheiro ou qualquer propriedade nos Estados Unidos. Interlocutores do ministro Alexandre de Moraes aqui na corte afirmaram que ele não costuma ser um frequentador assíduo dos Estados Unidos, tanto que o visto americano dele está vencido há 2 anos e não foi renovado. No começo da noite, o Supremo Tribunal Federal afirmou em nota que o julgamento de crimes que implicam atentado grave à democracia brasileira é de exclusiva competência da Justiça do país, no exercício independente do seu papel constitucional, que encontra-se em curso perante o tribunal ação penal em que o Procurador-Geral da República imputou a um conjunto de pessoas, inclusive a um ex-presidente da República, uma série de crimes, entre eles o de golpe de Estado.
No âmbito da investigação, foram encontrados indícios graves da prática dos referidos crimes, inclusive de um plano que previa o assassinato de autoridades públicas. Todas as decisões tomadas pelo relator do processo foram confirmadas pelo colegiado competente. A nota conclui que o Supremo Tribunal Federal não se desviará do seu papel de cumprir a Constituição e as leis do país, que asseguram a todos os envolvidos o devido processo legal e um julgamento justo, e que o tribunal manifesta solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes. Em entrevista à repórter Carla Lucena, da Globo News, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que a nota esclareceu que o Supremo está fazendo um julgamento transparente. É uma nota tão sóbria quanto possível. A nossa preocupação não é escalar um conflito, antes pelo contrário, acho que o conflito faz mal para o país. Portanto, é uma nota que esclarece que o Supremo cumpriu o seu papel dentro da Constituição e das leis, com o devido processo legal. Todos têm o direito de defesa e, portanto, é apenas uma justificação para o mundo entender que nós estamos fazendo um julgamento público, transparente, dentro da mais absoluta legalidade por padrões internacionais, de uma denúncia que foi oferecida pelo Procurador-Geral da República. Mais cedo, o ministro Flávio Dino prestou solidariedade a Moraes e disse que ele está apenas fazendo o seu trabalho de modo honesto e dedicado, conforme a Constituição do Brasil, e as suas decisões são julgadas e confirmadas pelo colegiado competente. No governo, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que a nova sanção do governo Trump ao ministro Alexandre de Moraes é um ato violento e arrogante. Mais um capítulo da traição da família Bolsonaro ao país. Nenhuma nação pode se intrometer no poder judiciário de outra. Solidariedade ao ministro e ao STF. Repúdio total do governo Lula a mais esse absurdo. O presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, publicou: como país soberano, não podemos apoiar nenhum tipo de sanção por parte de nações estrangeiras dirigida a membros de qualquer poder constituído da República. Políticos alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro comemoraram nas redes sociais o anúncio do governo americano. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União do Amapá, não se manifestou. Logo mais, depois da Copa do Brasil, tem Segue o Jogo, Avisa Lá Que Eu Vou e Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite e até amanhã.